Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, já vamos começar. Temos um tempo aqui abençoado, né? Na presença do Senhor. Um tempo abençoado onde o povo de Deus se reúne em nome do Senhor. E é muito bom saber que esse Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que se aproxima, um Deus que está muito perto. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Vamos iniciar agora esse momento. E diante desse Deus que é poderoso, que é presente, você então abre o teu coração diante dele agora, para que a sua doce presença enche esse lugar, enche as nossas vidas, porque neste momento, este prédio, este espaço, é um espaço onde você está, onde o povo de Deus está, onde Deus está. E aí onde você está, na tua casa, no lugar aonde você estiver, quando você se coloca na presença desse Deus, essa mesma doce presença se faz presente aí, porque esse Deus grandioso não pode ser contido num espaço como esse. Deus é Espírito, Ele é poderoso, só Ele é onipresente, capacidade de estar em todos os lugares. E aonde o Senhor está, algo acontece. A sua presença gloriosa tem poder para transformar as coisas, para transformar os corações, as circunstâncias, seja o que for, segundo a vontade dEle. Mas nesse momento, abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nos falar, e abrimos os nossos lábios para exaltar e adorar esse Deus glorioso, presente. Por isso, aonde Ele estiver, que esse lugar agora, nesse momento, seja totalmente separado e santo, um ambiente propício para adoração ao Senhor, um momento para Deus operar a cura, operar a libertação, operar a salvação. E nesse ambiente de adoração, de louvor, que o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você é convidado a louvar, exaltar então esse Senhor maravilhoso. Tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim.
de tudo que sou. Vem reinar sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre toda a minha vida, que o Senhor seja rei. Amém. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que Aleluia. sou. Vem, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Jesus, quando ensina então uma oração, quando ele diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, há um desejo do Senhor de reinar, e ainda que seja um reino espiritual, a manifestação desse reino acontece agora, aqui, nesse reino físico, no nosso coração. O reino do Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre tudo o que sou. Ó Deus, me desprenda dessas coisas daqui, porque a minha vida é para Ti. Eu fui criado para a glória de Deus, para a eternidade com Deus. Você é chamado a adorar, a viver esse reino aqui, para testemunhar desse poder, dessa presença, desse amor. O Deus que te acolheu é o Deus que trabalha na tua vida e espera que você seja um discípulo dele para acolher a tantos quantos o Senhor chamar. Essa presença gloriosa do Senhor, esse reino glorioso que acontece dentro do nosso coração, até que a vontade dele seja feita na terra como no céu. Deus tem poder para fazer acontecer tudo aquilo que ele disse. Não são apenas palavras, mas é uma palavra de poder, uma palavra de quem pode cumprir aquilo que disse. Ele é Deus. Jesus esteve aqui por um tempo na terra, por um período, e ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E de que forma que isso acontece? De que forma que Jesus está aqui todos os dias até a consumação do século? De que forma que ele reina no seu coração, no seu modo de pensar, de falar, de viver, de desprender das coisas desta vida, senão pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a igreja. E ele te convida a ter uma experiência com ele todos os dias. Essa doce e gloriosa presença de Deus. Mas você precisa dar esse controle ao Espírito Santo. Deus está em você e Ele quer completar a obra que Ele começou. Um dia Ele começou, mesmo que você tenha estado longe por um tempo. Ele te chama hoje, Ele quer continuar. Você abre o teu coração para esse Senhor.
Você abre a tua vida para esse Deus glorioso, para a sua presença gloriosa. Para que a vontade dele seja feita na tua vida assim como é feita no céu. Para que ele te ajude no modo de pensar, de falar, de expressar, de sentir, de viver. Para que ele te ajude a desprender das coisas deste mundo e a viver para ele. O Espírito Santo é quem te fortalece e quem te ajuda em todas as suas fraquezas, em todas as suas limitações, porque ele é Deus em você, agindo nessa comunhão. Esse mesmo Deus então te convida: vem. Esse é o momento que eu estou separando para ter comunhão com você, para realizar uma obra em você. Você vem como você está, mas será transformado no modelo de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo o padrão de santidade de Deus. Você é confrontado a ser transformado cada dia, e o Espírito Santo te ajuda. O Consolador te ajuda, o Auxiliador te ajuda, aquele que é poderoso, o Conselheiro, aquele que te guiará em toda a verdade. Vem. Essa é a hora da adoração, essa é a hora da entrega, essa é a hora que o Senhor te chama para uma comunhão com Ele, no nome do Senhor Jesus. Mas
a te escolher, o tesouro maior terá. Esse é o Deus que te chama para perto. Esse é o Deus que te chama para comunhão intensa com Ele. A tua vida como um altar diante do Senhor. O teu coração queimando na presença do Senhor. Você é chamado para um reino glorioso, para uma vida gloriosa e maravilhosa como o Senhor. Esse Jesus que desceu, cumpriu o seu ministério, nos deu liberdade para estar diante do Pai. Ele abriu o caminho. Glórias ao nome do Senhor. Amor assim
declarar que há um altar de adoração ao único Deus que reina soberano, e Ele reina na tua vida. Ainda que você não enxergue isso hoje, Ele é o Deus que te ajuda. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, Tu és Jesus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor, exaltado para todo sempre. Você oferece a tua vida a esse Deus agora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Aquele que me amou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
és o autor, aquele que aleluia com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Gostaria que você colocasse o teu coração diante do Senhor agora. Você acaba de oferecer a tua vida através da letra de uma música a esse Deus e Senhor que você disse que era seu Deus, o seu Senhor. Você entrega o teu coração ao Senhor agora. Ah, mas eu já fiz isso. Entrega de novo. Aliança, renova diante do Senhor. Renova a aliança. Declara ao Senhor esse coração. O Senhor é teu. Se necessário for, Senhor, quebranta-o, para que eu chegue mais próximo ainda do Senhor e da tua vontade. Tu és o Senhor da minha vida. Eu nasci para te glorificar, para te honrar. E a obra que o Senhor começou, Ele completará na tua vida, à medida que você se entregar a esse Deus. E você terá experiências maravilhosas com o Senhor ainda, cada vez mais. Ele é o autor de toda a vida e digno de receber toda a glória. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Som. Obrigado. Amém. Quero junto com você orar a esse Deus com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, por Ele estar nos sustentando, nos abençoando de todas as formas. Consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, reconhecer a mão desse Deus que é o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que cuida de nós. Eu convido você a fechar seus olhos ainda. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e reconhecemos, Pai, que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, é o nosso Pai que guarda as nossas vidas, que nos abençoa, que nos traz o melhor, que nos livra do mal. O Senhor presente na nossa casa, dia após dia, Pai.
Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Somos gratos, ó Deus, pelo recurso, somos gratos pelo trabalho, somos gratos pelo livramento. E apresentamos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, entregues aqui, ó Deus, e já entregues através de outros meios. Apresentamos, ó Deus, junto com o nosso coração de gratidão e temor, e pedimos que a tua bênção seja renovada na nossa casa, que o Senhor nos fortaleça, nos livre do mal, e que a bênção do Senhor venha também sobre essa casa de oração, que haja sustento do Senhor, que haja direção tua, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós ainda intercedemos por os nossos irmãos amados que precisam de uma interferência do Senhor. Muitos que estão pedindo uma porta de emprego, que estão buscando uma oportunidade de trabalho. Que o Senhor entre com a tua providência, com o teu cuidado e abençoe esses lares, essas famílias, essas vidas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, crendo nesse teu cuidado e já agradecendo pelo teu amor que se manifesta de tantas formas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tiver dízimo e oferta, fique à vontade para levar o gasofilar. Sua igreja pode se assentar. Amém. Muito bom. Irmãos, as crianças podem subir para a classe. Fique à vontade. Quero lembrar os irmãos que nós estamos com uma série de atividades que estão ainda sendo feitas online e que devem permanecer nesse modelo. Nós estamos ainda sustentando esse modelo. Isso tem sido muito bom, tem sido muito positivo, mas temos também algumas atividades como a escola bíblica dominical e também o culto e agora o capa a capa de quarta-feira, atividades que nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui no templo, na igreja. Então eu quero convidar você a participar sempre, não só aqui do culto, porque você já está no culto, mas a ideia de você estar na escola bíblica, a ideia de você, se você pode, na quarta-feira à noite, às 8 horas, estar aqui para o estudo do capa a capa, que está sendo retomado, e é uma oportunidade então de você estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, que o objetivo é avançar, é conhecer a Bíblia, é contemplar. É lógico que um estudo como esse, por mais que ele seja profundo, ele não esgota a palavra de Deus, porque ela é inesgotável, mas é uma oportunidade para você aprender mais da palavra, da Escritura. Então esteja junto no capa a capa de quarta-feira. Amanhã nós temos a célula, nós temos as outras atividades aí durante a semana. Amanhã nós temos também clamor pelos filhos, estamos fazendo os 2 na segunda-feira. E na terça-feira, então, nós temos os guerreiros de oração, e a quarta-feira o capa a capa, e quinta-feira o culto online. Então, nós estamos com todas essas atividades. Eu estimulo você, então, a participar o quanto você puder. E eu quero também trazer aqui uma orientação para você a respeito dessa semana, que antecede a nossa consagração. No próximo domingo, então, nós temos a consagração, e as 24 horas anteriores à consagração, que vai iniciar às 9 horas no domingo, nós temos um tempo de jejum, um tempo de oração. Então nós temos 24 horas de oração, e nós vamos passar aí os horários para você estar se prontificando a orar nessas 24 horas. E nós vamos, nessa semana, eu quero convidar você a estar jejuando essa semana, uma vez que nós vamos falar sobre algo fundamental, algo que é estrutural, algo que é a marca da igreja, que é o Espírito Santo, que nós vamos falar então no próximo domingo. E aí
Eu quero considerar o quanto que é importante, né, você estar nesse jejum, o quanto que é importante você estar se posicionando dessa forma. Nós entendemos que todas as vezes que nos posicionamos jejuando, ou seja, de alguma forma limitando a nossa carne, nós estamos fortalecendo o espírito. A própria palavra fala que existe dentro de nós uma luta do espírito contra a carne. E eu não posso fazer o espírito ser maior do que ele é, porque ele já é o Espírito Santo de Deus dentro de mim. No entanto, eu posso favorecer que ele ganhe espaço quando eu mortifico a minha carne. Ou seja, nessa luta, a minha atuação não é fazendo o espírito melhor, mas é fazendo a carne, ou mortificando a minha carne, ou limitando o agir da minha carne, ou não alimentando então a minha carne de forma que esse espírito possa prevalecer. E aí então, eu convido você a se posicionar dessa forma, em especial essa semana. Nós temos aí até domingo, esse tempo para você estar estabelecendo o seu jejum, um modelo, uma forma, intensificar suas orações, para que você possa estar fortalecido para esse tempo que a gente vai ter ali no domingo. Sei que essa semana é uma semana atípica, uma semana diferente, nós temos aí um feriado, e nós temos esse feriado, que é o 7 de setembro, e nós temos uma série de atividades que não são nossas, né, que não são necessariamente da igreja, mas que são atividades nacionais, que estão se mobilizando para esse dia. Eu também quero falar um pouquinho com você sobre isso. Na verdade, considero que esse é um tempo delicado que nós estamos passando, mas nós somos o povo de Deus e nós lutamos por aquilo que é certo. Ou seja, nós lutamos por aquilo que cremos, por aquilo que nos move, por aquilo que nos sustenta. Nós estamos alinhados com a palavra de Deus, estamos alinhados com o mover de Deus, e independente do cenário, independente da situação, nós temos sempre o nosso único Deus. Então, nós estamos nos rendendo sempre a esse único Deus, estamos defendendo sempre aquilo que é certo, estamos nos posicionando diante daquilo que é certo. Então, ainda que tenha algumas manifestações e tenha uma série de justificativas, de argumentação, eu quero lembrar você que a nossa maior vitória é justamente nos enchermos do Espírito Santo. A nossa maior vitória é essa. Aliás, a palavra de Deus já diz isso, né, que nós não devíamos nos embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, porque aí não tem contenda. Ou seja, se fôssemos todos cheios do Espírito Santo, se fosse esse o modelo, então não teria contenda, não teria problema, não teria dificuldade. Alguém pode dizer, mas Satanás iria sempre se levantar contra o povo de Deus, e de fato sempre vai se levantar. No entanto, nós estamos vendo a contenda no meio daqueles que são o povo de Deus. Alguma coisa está equivocada, alguma coisa está errada. Então, qual que é o nosso caminho, se não nos enchermos do Espírito e confiarmos em Deus e estarmos firmados apenas nele? É onde nós devemos estar firmados. Nós somos aqueles que proclamam a verdade, aqueles que levam esperança, aqueles que buscam a justiça. Tudo isso é muito verdadeiro em nós. No entanto, nós temos princípios. E princípios cristãos que precisam ser considerados. Por exemplo, nós somos contra a violência. Nós somos contra, né, a ação violenta para impor a nossa opinião. Então, nós temos que nos posicionar com isso. Nós somos o povo que ama e não um povo que bate. Então, nós temos que nos posicionar e tomar um pouco de cuidado, até mesmo nas nossas expressões, seja ela qual for, seja ela de que lado você estivesse, posso dizer assim, mas que você seja prudente naquilo que você fala, seja prudente na forma que você se expressa e se expresse com amor. A sua palavra precisa ser temperada com sal, não é? E não com outras coisas, né? Então esse é o tempero da sua palavra. A sua palavra produz graça, a sua palavra produz algo que realmente agrada, que envolve, que convence. Essa é a sua palavra. Tem tantas verdades que a gente traz aqui que ajuda a gente a se posicionar. Exemplo, coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, não adianta nós discutirmos coisas espirituais com aqueles que não têm o Espírito Santo, não têm o mesmo nível de convencimento. Então nós temos que nos posicionar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, porque isso é o que permanece para sempre. É isso que nos sustenta. Aliás, é isso que vai fazer com que a gente esteja ligado com o Senhor. Então, mais para a gente poder se posicionar numa semana, principalmente como essa, que tem muitas promessas, muitas ameaças e muitas
muitos posicionamentos. O nosso posicionamento, mais do que nunca, tem que ser o posicionamento enchei-vos do Espírito. Não sou contra você falar o que você pensa, pelo contrário, acho que você tem que ter a liberdade de expressar a sua opinião, como nós, como igreja, vamos defender sempre a nossa liberdade de expressão como igreja, vamos defender a nossa liberdade de falar a respeito do Evangelho, defender a nossa fé, defender aquilo que nós acreditamos, vamos fazer isso em todos os âmbitos. Sempre que a gente puder, nós estamos defendendo a nossa palavra. No entanto, nós defendemos com amor, nós defendemos com firmeza, mas nós não agredimos. Então, nesse tempo, eu convido você a estar cheio do Espírito Santo, a se fortalecer no Espírito Santo, a entender que esse é o único caminho. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual, então nós vamos nos posicionar espiritualmente diante desse tempo. É a melhor forma, é a forma mais eficiente, que não depende de nenhum cenário, para que ela possa ser vitoriosa, porque ela está em Cristo Jesus. Então, que a gente possa estar firmado nessa verdade. Amém? Mais uma vez, estamos então numa semana de oração, uma semana de jejum, e todas as outras coisas, elas são menores diante do poder do nosso Deus, e a gente sabe que Ele vai entrar com uma providência. E vamos continuar pregando o Evangelho, falando da verdade, falando da palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero hoje com vocês falar sobre uma verdade, sobre algo que está relacionado justamente a essa nossa posição cristã, nossa posição daquele que nasceu de novo, aquele que já se converteu, aquele que se dá, então, como um discípulo de Cristo. Eu quero ler um texto, então, com vocês. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 6, versículos 6 e 7. Convido você a localizar aí na sua Bíblia. Colossenses 6, versículos 6 e 7. Versículo... Não? Pois é. Você está vendo? Não aceito nenhuma palavra que não venha de Deus. Só um minuto. Me foge o texto agora. Eu vou ler, vocês me ajudam aí. Assim como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé. Me perdoe, irmãos. Achou? Oi? 2? Ok. Oi? O 6 pelo menos está certo? Já é 50%, né? Me perdoe, irmãos. Ok, obrigado. Colossenses 2,6, como eu tinha falado desde o início, por favor, abra a sua Bíblia. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, a palavra verdadeira. Obrigado, Deus, por sermos trabalhados pelo Teu Espírito. O Senhor que mexe conosco, o Senhor que fala conosco, nos instrui, nos auxilia. É o Senhor que nos dá, Pai, a verdade. É o Senhor que trabalha no nosso coração.
Nós dependemos totalmente do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre nós agora, trabalha no nosso coração para que a gente possa ser fortalecido na Tua verdade, que a gente possa ser inspirado pela Tua verdade, que a gente possa ser sustentado totalmente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Na linguagem de hoje, esse texto que nós lemos aqui, Colossenses 2, 6 e 7, como eu já tinha falado, diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Esse texto traz aqui uma condição. Paulo está colocando uma consequência, uma condição para que a gente esteja vivendo de uma forma diferente. Ele diz aqui na versão que nós trouxemos primeiro: ora, como recebeste Cristo Jesus, ou seja, vocês receberam Cristo Jesus como vocês receberam, e então façam isso. E na outra versão diz: já que vocês aceitaram Cristo Jesus, ou seja, uma vez que vocês aceitaram Cristo Jesus, agora existe uma consequência para isso. E nós pensamos e entendemos que a salvação é algo gratuito, nós recebemos de graça, nós encontramos a Cristo Jesus não porque a gente mereceu, não porque a gente construiu algo, não porque a gente conquistou algo, mas porque Ele efetivamente se manifestou para nós e nos recebeu e nos acolheu. Ou seja, nós não fizemos uma prova para entrar, nós não fizemos uma avaliação, nós não pagamos preço nenhum, nós simplesmente aceitamos Cristo Jesus. E aí o texto diz para nós: bom, já que você aceitou, já que você nasceu de novo, já que você teve um encontro, então agora faça a sua parte. E esse faça a sua parte, às vezes a pessoa pode chamar de pagar um preço, a pessoa pode chamar de discipulado, a pessoa pode chamar de várias formas, mas é uma consequência lógica de quem teve um encontro com Cristo. Ou seja, essa segunda parte, ou essa parte posterior, esse pós-conversão, é algo que faz parte da marca do cristão. Você já deve ter visto muitas pessoas que oraram e aceitaram a Jesus como Salvador e depois não deram uma continuidade na sua jornada cristã. Ou seja, são pessoas que muito provavelmente ouviram de Cristo Jesus, receberam a Cristo Jesus, e essa oração, ela produz o seu efeito, ela é uma oração que salva, se foi feita realmente de coração, é uma transformação, mas há necessidade de uma continuidade. Por quê? Para que não se volte atrás e se perca aquilo que já foi feito. Então, é a nossa parte, mas não a nossa parte que vai fazer com que efetivamente a gente seja salvo, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas para que a gente permaneça salvo. A ideia de permanecer, a ideia de continuar, de estar firme até o final, ser encontrado fiel no final, mostra que do instante que eu faço aquela oração aceitando a Cristo, até o instante final, seja da minha jornada, seja no arrebatamento da igreja, esse espaço é um espaço de investida do inimigo, é um tempo de luta do crente, é um tempo que nós temos dificuldades, um tempo que nós temos muitas vezes problemas, que nós somos ainda tentados, e a ação do inimigo é tentar tirar aqueles que são os escolhidos, aqueles que estão envolvidos, aqueles que já estão com Cristo. Então não dá para dizer para ninguém que você aceitou Jesus e não tem mais problema, pelo contrário. Seus problemas são agora no outro nível, é no nível espiritual, é numa batalha espiritual. A pessoa se converte, muitas vezes diz: eu me converti, minha casa virou de cabeça para baixo. E agora ficou mais difícil do que era antes. Que a gente tem que dizer: bem-vindo ao reino, porque é assim que funciona. Às vezes precisa virar de ponta cabeça, chacoalhar, arrancar tudo. Precisa colocar a mão dentro daquele saco e virar ele no avesso, arrancar tudo para fora, para depois organizar tudo de novo. Esse processo é um processo de transformação que só é possível na presença do Espírito Santo. Só é possível porque a gente nasceu de novo. Ou seja, a condição para que isso aconteça é eu realmente ter nascido de novo.
Então, se eu estou num processo como esse de transformação, é um processo onde existe um ingrediente diferente dentro de mim, que é o Espírito Santo, e que promove, então, essa transformação, porque por mim mesmo eu não conseguiria. Antes de me converter, quando o nosso espírito não tinha sido vivificado pelo Espírito Santo, a luta do espírito contra a carne dentro de nós não existia. Porque o Espírito não habitava dentro de nós a ponto de vivificar o nosso espírito e fazer com que essa luta fosse promovida. Essa luta não estava sendo travada ali dentro. Essa luta estava lá fora, porque o Espírito queria entrar dentro de nós. É o convencimento, é o agir do Espírito, são as intercessões e todo esse mover para que possa essa porta se abrir. E então o Senhor efetivamente está habitando naquele coração. Quando acontece isso, como diz aqui, aceitei a Cristo Jesus como Senhor, ou recebi a Cristo Jesus como Senhor, já que isso aconteceu, já que esse passo foi dado, já que essa etapa foi finalizada, então, agora, vamos caminhar. Agora, requer-se que a gente tenha uma postura diferente. Eu quero falar sobre essas marcas do cristão verdadeiro. Quero falar hoje com você sobre 5 marcas do cristão verdadeiro. Olhar para esse texto que nós lemos aqui, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Olhar para esse texto aqui que nós lemos hoje, entender 5 marcas do cristão verdadeiro. Eu quero dizer para você, não significa que nós estamos falando do cristão perfeito. Por que nós não estamos falando do cristão perfeito? Nós estamos falando daquele que está buscando a estatura de Cristo. Esse é o nosso alvo. Paulo falava da limitação que existia na sua própria carne, dessa jornada espiritual. A carne nos limita, mas a carne não nos dirige. Uma coisa é a carne nos limitar, outra coisa é ela conduzir a nossa vida. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Se alguém pende para a carne, diz a palavra que ela pende para a morte. Se eu estou pendendo para o Espírito, eu estou pendendo para a vida. Então eu sou dirigido pelo Espírito, mas ainda limitado pela carne. Ainda existe uma limitação. Então nós estamos buscando o cristão não perfeito, porque não vai existir a perfeição ainda nessa nossa limitação carnal, mas verdadeiro, autêntico. Aquele que entende que tem um posicionamento dele, que faz toda a diferença nessa jornada. E se nós não tivermos um posicionamento cristão, não tenha dúvida que as brechas que o inimigo encontra, o agir do inimigo, o mover do inimigo, irá, de alguma forma, nos trazer de volta, nos prender de volta e muitas vezes nos afastar da jornada efetiva de um cristão. E até mesmo nos levar à ruína, à apostasia, como diz a palavra de Deus, a perdermos a nossa fé. Quero então falar com vocês sobre esses 5 características, 5 marcas do cristão verdadeiro. E a primeira que eu quero falar, a primeira marca de um cristão verdadeiro é a educabilidade. Capacidade de ser educado, a capacidade de aprender, a capacidade de ser ensinado, a capacidade de ser instruído. O texto que nós lemos aqui diz que nós deveríamos andar em Cristo Jesus. Eu quero trazer aqui para você mais um texto, mais um versículo que fala justamente sobre isso. Mateus 11, 29, se estiver correto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus fala sobre isso, quando Jesus convida os cansados e sobrecarregados para estar com Ele, Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos convida a uma jornada onde nós vamos aprender com Ele. O cristão tem a necessidade de ter um coração voltado a aprender, voltado a mudar o seu entendimento, a renovar o seu entendimento.
Nós entramos no reino de Deus todos pelo mesmo lugar, todos pela mesma porta, todos pelo mesmo caminho, todos debaixo da mesma condição, diz a palavra de Deus. E Jesus então compartilha conosco uma jornada de quem é experiente, de quem é filho unigênito do Pai, e aquele convite que ele traz é: tome sobre vós o meu jugo, tome sobre vós a minha canga, para você andar comigo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele está dizendo: olha, eu sei o caminho, eu sei como faz, eu sei por onde andar, eu tenho mais experiência, então nós vamos andar lado a lado, e aprende comigo que sou manso e humilde de coração. O convite para mim e para você, para que a gente possa então andar nele, é um convite para que eu seja um cristão realmente, com o coração aberto, uma pessoa com o coração aberto para aprender algo novo. Num tempo difícil onde a gente tem muito acesso à informação, e isso com certeza acaba influenciando os outros pontos, mas a gente, com acesso a muitas informações, faz com que às vezes a gente se ache doutor das verdades, ou sabedor de todas as coisas, ou aquele que se apropria de muitos conhecimentos, e eu não preciso então andar humildemente, lado a lado com Jesus. Mas não é Ele, o Filho unigênito do Pai, aquele que mostra para nós o caminho, aquele que nos ensina. O Verbo que se fez carne, Ele comunicou conosco a respeito do reino. Deus falou com os homens de várias formas e por fim falou através do seu Filho. A forma de comunicar, uma forma que a gente pudesse entender, que a gente pudesse aprender. E a pregação de Jesus no ministério terreno era uma pregação sobre o reino. Ele falava sobre o reino, ele falava sobre um modelo de vida, sobre um estilo de vida, sobre uma forma diferenciada, sobre estarmos efetivamente debaixo de um outro reino e não do reino desse mundo. Ainda que a gente estivesse no mesmo lugar e aquele povo estava no mesmo lugar, Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava mostrando que existia um reino, que era um reino próspero, que era um reino do Pai, que era o reino de Deus, sobre o qual nós deveríamos ser orientados, então nós precisávamos aprender. E quanto, irmãos, quanto que eu e você temos que negar conceitos antigos para que a gente possa dar espaço aos conceitos novos. A renovação do nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo, é uma proposta de abrir a nossa cabeça, arrancar o que é velho e colocar o que é novo. Mas, se eu for arrogante, se eu for soberbo, se eu for dono da verdade e achar que eu não preciso aprender, que não há necessidade, entenda que eu não vou estar andando nele, como diz ali o texto. Essa parte é a parte minha, porque quando Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, toma você o jugo, a minha parte eu já fiz. Eu vos aliviarei, diz Jesus ali no texto. Vem os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha parte é aliviar vocês. Voltando lá para Colossenses 2, 6 e 7, diz lá o texto então para nós que aquele que aceitou a Cristo, aquele que recebeu a Cristo, ou seja, aquele que recebeu a obra de Cristo, o mover de Cristo, então agora se posicione. Jesus diz então: vem a mim, vem a mim todo que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. Agora você toma o jugo. Agora é sua posição, toma o jugo se você quiser, aprende de mim, e aí sim você vai alcançar então descanso para a vossa alma. Ele traz uma proposta de caminhada que muitos de nós temos resistência. Ainda na escola bíblica falava um pouquinho a respeito de discipulado. E nós entendemos que discipulado é uma jornada e nós temos resistência às jornadas longas. Nós temos resistências às caminhadas longas. Nós queremos cursos rápidos, por exemplo. Nós queremos cursos rápidos. Por que nós queremos isso? Porque nós queremos concluir.
Nós temos uma necessidade de concluir. É meio que uma obsessão ao diploma, ao certificado, a dizer que eu sou algo, ou estou formado em algo, ou eu tenho uma determinada capacitação, sendo que a jornada com Cristo é uma jornada até os últimos dias e a gente não vai estar formado ainda. Ah, mas então é muito longo esse curso, eu não quero fazer. Mas é a nossa marca, eu preciso ir mudando meu entendimento, e eu só vou mudar entendimentos maiores ou mais significativos se eu continuar caminhando e for entendendo essa verdade. O convite então para andar nele depende de mim e de você. Como uma marca realmente de um cristão verdadeiro, ele se torna discípulo e vive como discípulo. Alguém pode dizer, mas ele não tem que ser um discipulador, ele não tem que ser um mentor, ele não tem que instruir alguém? Sim, mas de Cristo ele será sempre discípulo. Sempre, sempre ele vai aprender, sempre ele vai estar aos pés do mestre. Ele sempre vai se posicionar dessa forma. Ou seja, não tem como se formar, não tem como tirar diploma, não tem como concluir. E isso não é ruim, pelo contrário, isso mostra a profundidade. Isso mostra a amplitude, a grandeza desse conhecimento. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é justamente esse, que nós acabamos de citar aqui. Segundo aspecto, segunda marca desse cristão verdadeiro é profundidade. O texto diz para nós, assim andai nele radicados, ou na outra versão, estejam nele enraizados. A ideia de ter raiz. A gente sabe que quando falamos de raiz, já vem à nossa mente uma terra, já vem na nossa mente aquela parte da planta que está escondida, que está no obscuro, mas também já temos a ideia de que uma raiz é aquela que absorve os nutrientes, aquela que absorve a água, aquela que de alguma forma está em contato com o nutriente. O texto fala para a gente ter raiz no Senhor. Quero fazer uso de um outro texto, João 15, versículo 4 e 5, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ainda que o texto esteja mostrando um outro momento da planta, o ramo, ele está ligado na videira, e a ideia de estar enraizado é essa mesma ideia. É a ideia da gente estar preso realmente no Senhor. E o texto diz, Jesus traz aqui, quando ele fala a respeito da videira, ele fala, permaneça em mim. Ou seja, não é um contato único, não é um contato esporádico, não é uma ligação, uma conexão que vai e vem. Não é o momento de você estar on ou não. Não é o momento de você se ligar e depois, a hora que cansar, se desligar. Não, é a permanência contínua nele. Uma das marcas, então, do crente é ele justamente ter profundidade, ele estabelecer raiz no Senhor. Ainda diante de tudo aquilo que nós falamos a respeito do cenário atual, nós buscamos mensagens superficiais e não mensagens profundas. Nós buscamos ligações superficiais e ligações que se alternam e não ligações profundas. Na verdade, essa é uma tendência dos últimos tempos e é difícil a gente em algum momento não estar participando disso. Hoje é comum as pessoas ficarem pouco tempo no trabalho e achar que isso está certo e pingar de um trabalho no outro. Muitos fazem isso. E é um modelo dos dias de hoje. E vou dizer para vocês que para as empresas nem sempre isso é ruim. Alguém que olha uma carteira de trabalho de um profissional mais antigo
pensa, poxa, essa pessoa ficou 10 anos nessa empresa, ficou 15 anos nessa outra empresa, e isso é bom. Hoje já não considera isso tão importante. Superficial. É melhor eu ter várias experiências de emprego. É melhor, por exemplo, eu ter relacionamentos superficiais, essa é uma visão do mundo. É melhor eu não me aprofundar muito, eu ser realmente superficial. Vale mais de muito, ou seja, eu ter muitas oportunidades, muitas conexões, do que ter conexões efetivamente profundas. É melhor eu ter muitos seguidores do que eu ter efetivamente amigos. É melhor eu pulverizar do que eu aprofundar. Quando o texto traz para nós aqui que nós deveríamos estar radicados ou enraizados no Senhor, é justamente para que a gente possa entender da onde virá o nosso nutriente, da onde virá o nosso alimento, da onde virá o nosso sustento. Quando o texto fala conosco, Jesus fala a respeito da videira, ele diz a clareza de que se nós permanecemos nele, nós poderemos produzir algo. Se não estivermos nele, não estivermos ligados nele, nós não conseguiremos produzir. Diz o texto, sem mim nada vocês podem fazer. Não existe como produzir um fruto espiritual se não estiver ligado no Senhor. Não existe como produzir algo numa videira através desse ramo, se ele não estiver ligado na própria videira. Profundidade. Aí eu digo para você, faço uma pergunta simples para você, qual foi a última vez que você ficou 30 minutos ininterruptos fazendo uma leitura? Quando você parou 30 minutos para fazer uma leitura? Profundidade. Quando que você parou 30 minutos para estar diante da palavra de Deus e fazer uma leitura, um estudo, uma reflexão, 30 minutos por sua conta? Mas eu ouço algumas pregações na internet, ok? Eu não estou dizendo que não seja bom, pelo contrário, é excelente. No entanto, a gente ouve fazendo o quê? Lavando louça, fazendo almoço, não é? No carro, andando de ônibus, indo para o trabalho. A gente compartilha porque a gente não dá exclusividade para aquele tempo, a gente não se volta para aquele tempo por completo, porque de verdade parece que eu não tenho esse tempo para esse aprofundamento e eu preciso fazer outras coisas. É uma cobrança dos nossos dias. A quantidade de atividade, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus quando eu estou fazendo uma caminhada na esteira da academia. Ok, o que você está fazendo então? Esteira. Aí você aproveita e ouve a Bíblia. É bom? Não estou dizendo que não é bom. Pode ter seu efeito. É melhor do que ficar ouvindo música do mundo? É melhor do que ficar ouvindo fofoca? Qualquer outra coisa? Mas o que leva efetivamente a você ter uma profundidade é quando aquilo te traz realmente um sustento. Quando você olha a raiz de uma planta, e a raiz não é uma âncora que prende a planta, pelo contrário, ela troca, ela está ali para se aprofundar, para receber nutriente. E se por acaso ela sente que aquele solo não está adequado para ela, ela procura se aprofundar mais para encontrar a água, para encontrar o alimento, para encontrar o sustento, para que ela possa permanecer viva. Então ela entende que aquela conexão ali é essencial e carece de um aprofundamento, e essa marca é uma marca necessária para o crente, é uma marca necessária para o crente verdadeiro. Mais uma vez eu estou falando de perfeição, porque talvez nessa avaliação você entenda, eu acho que eu estou vacilando em alguma coisa, eu acho que eu não sou tão isso, então eu não devo ser um crente verdadeiro. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que são marcas que nós devemos buscar para que nos fortaleçam, e devemos ter intensidade, porque todas elas são possíveis de avançar, de melhorar e de nos dar mais. Quando falamos de educabilidade, dissemos a capacidade de você ser então instruído
Se abra o entendimento. Agora, você se aprofundar, invista nisso. Terceira marca que eu quero falar para vocês, do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, é a prosperidade. E de cara, estou falando de prosperidade espiritual, não de prosperidade material. O texto diz para nós que nós deveremos ser edificados. Há necessidade de uma construção. Então entenda o processo que nós estamos falando aqui, ou as marcas que nós estamos falando aqui. Alguém pode chamar de passos que nós estamos falando aqui, ainda que não esteja um depois do outro necessariamente, mas a ideia de eu estar firmado numa verdade, mudando meu entendimento, a ideia de eu ter profundidade, agora a ideia de crescer, de edificar, de prosperar. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Fazendo essa comparação aqui de Paulo, ele fala dessa pedra angular que é Cristo Jesus, fala desse alicerce, desse fundamento, e fala de algo sendo construído aqui para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, nós estamos sendo edificados, construídos para efetivamente a presença de Deus estar em nós. Nós usamos a expressão que nós somos a igreja. Individualmente nós somos a igreja, somos templo do Espírito Santo. E ainda que muitas vezes a gente fale isso para falar da necessidade do cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o nosso testemunho, o cuidado com a nossa santidade, também há de se entender que essa edificação, esse crescimento, essa prosperidade que acontece em nós, é para que ao olhar para esse templo se identifique realmente o que tem dentro. Ao olhar para esse templo, ao olhar para essa árvore, se identifique que árvore que é através do seu fruto. A necessidade de olhar para isso e ver uma marca diferente, ou seja, isso é algo visível. A chamada então para a gente crescer no Senhor, é para a gente representar publicamente o Senhor. É para a gente de alguma forma testemunhar e a gente fazer essa diferença, sermos reconhecidos no olhar como templo do Espírito Santo, como povo de Deus, como aqueles que representam o reino. Porque a sua raiz, que é essencial, ninguém vai ver, porque a raiz está lá embaixo, ela é fundamental para você. A sua troca de entendimento nem sempre vai aparecer, ainda que seja uma das formas do seu testemunho, mas a sua edificação, esse templo, você honrando, glorificando e testemunhando do poder de Deus. É algo que vai mostrar qual é a essência que tem aí dentro. Aquela semente plantada em você, ela precisa crescer. Isso é prosperar. Precisa começar efetivamente uma construção. Precisa continuar algo que Deus começou na sua vida. Fazer com que isso realmente tome uma dimensão diferenciada. Não dá para você ser crente omisso, agente secreto, igual ao mundo. Não. A marca de um crente é ser diferente do mundo. A marca, por exemplo, de amar o próximo é uma marca que o próprio Senhor Jesus disse: meus discípulos seriam reconhecidos por amar o próximo.
Marcas que precisam aparecer, um testemunho que precisa aparecer, ou seja, crente precisa ter cara de crente. E cara de crente significa ter cara de Cristo. Nós temos que ter essa identidade, precisa aparecer. Precisa estar sim na nossa conversa, precisa estar sim nas nossas atitudes, precisa estar sim nos nossos valores, precisa estar sim dentro da nossa casa, precisa estar sim dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. E quando Paulo diz para nós isso lá em Colossenses, a ideia é que a gente entenda que algo está sendo construído e que iniciou justamente quando a gente recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Uma transformação, uma mudança completa. E você vai vendo que esses aspectos vão se somando, eles vão se juntando, e você vai entendendo que essas marcas precisam estar presentes. E se algo não está presente na sua história, alguma marca dessa não está presente, talvez o investimento, o foco seja justamente nela. Por que ela não está presente? O que está dificultando para que você, por exemplo, seja próspero nesse sentido? Que você saia do seu comodismo, porque existe uma ação do inimigo para que a gente não se assemelhe a Cristo. Que a gente continue sendo a mesma pessoa que a gente era antes. Quando Jesus falou daquela caminhada junto, que fala conosco a respeito da educabilidade, esse processo de aprendizado, ele fala, olha, vocês vão andar comigo, vocês vão aprender de mim. E parece que nesse nosso aprendizado nós vamos mudar. O caminho que a gente gostaria de seguir, se nós estamos realmente alinhados com Cristo, Ele vai mostrar um outro caminho. E quando olharem para nós, vão olhar justamente alguém que está andando com Cristo, no mesmo caminho de Cristo. Alguém que efetivamente se assemelha a Ele. Essa prosperidade, então, é a prosperidade da semente que foi plantada em nós, é a prosperidade do Espírito que está dentro de nós, é a prosperidade do chamado para sermos filhos, é a prosperidade do chamado à santidade, o chamado a representarmos realmente o reino de Deus, é crescer, é prosperar, não estar exatamente do mesmo jeito. Não adianta eu ter um encontro com Cristo e não ter uma transformação nas minhas atitudes. E não é isso, não é a transformação, não é o testemunho, não é o jeito de fazer que vai me salvar. Quem me salva é Cristo, mas existe um propósito da gente andar de uma forma diferente nessa terra. Diferente do povo dessa terra. É um contraste. Que fica claro onde está o limite. Mais ainda, quarta marca que eu quero falar com vocês, ainda nessa manhã. Autenticidade. Autenticidade. E o que é autêntico? Aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é provado. Aquilo que é confirmado. Aquilo que é atestado como verdadeiro. A autenticidade é algo que se comprova. O texto diz para nós, confirmados na fé. Irmãos, essa é uma marca do cristão que muitas vezes a gente não quer ter. Há um tempo atrás, talvez você cantasse um louvor, não sei se ainda canta hoje, né? Não tão longe, né? A gente canta esse louvor. Cada vez que a minha fé é provada. O que é ter uma fé provada? É colocar você no fogo e ver se você tem fé mesmo. Eu sei que o crente não gosta, né? Que ninguém gosta disso, ninguém quer ser provado, mas nós somos provados no fogo, para ver do que a gente é feito, para ver qual é a nossa estrutura, para ver o que realmente nos move, para ver se a gente é só de palavras ou se a gente é de procedimento.
Então, confirmados na fé, como diz aqui, é alguém que testifica da sua fé. Aquele que realmente cumpre com o que se prega, com o que se fala. Aquele que realmente passa por situações onde a sua fé fica evidente. E eu não estou falando de obras, eu não estou falando das nossas atitudes, eu estou falando muitas vezes das nossas lutas individuais, onde nós temos que permanecer na nossa fé, onde nós temos que permanecer crendo, onde nós temos que realmente nos voltar para aquele discurso da cruz, e nós entendemos que aquela palavra é a nossa palavra de salvação, é realmente aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos fortalece, e todas as outras coisas que são efetivamente menores do que isso. Eu vou ler um texto aqui para vocês, Lucas 17:3. Orientação do nosso Senhor Jesus aos discípulos, ele diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E dá para entender, né? Quando Jesus traz essa instrução, os apóstolos falaram: aí só se eu tiver fé demais. Aí, ó Jesus, aí só na fé mesmo. Só se eu for santo para aguentar o cara pisar no meu calo o dia inteiro, vim pedir desculpa. E eu falo: não, irmão, está tudo bem. Não, irmão, está tudo bem. 7 vezes no dia. Eu devo perdoar ele 7 vezes no dia? Ah, não, só se eu tiver fé. E é justamente isso. Confirmados na fé é confirmados numa crença espiritual, numa crença sobrenatural, num modelo de vida diferente. Afinal, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, como diz lá em Colossenses, que nós recebemos, que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós acreditamos numa história sobrenatural. A mensagem, a loucura da cruz fez sentido para nós e nos salvou. Então, uma vez que você entrou nesse mundo espiritual, uma vez que você acredita nas coisas espirituais, uma vez que você vive então pela fé, que você tem vida pela fé, que essa fé seja confirmada, que essa fé seja comprovada, que cada vez que a sua fé é provada, você tem a chance então de glorificar o Senhor. É marca de crente. A gente não vai ser tirado do mundo enquanto não for o momento da igreja estar com Cristo, da noiva estar com o noivo. A gente está passando por dificuldades, a gente está passando por lutas. A forma como a gente vai reagir a isso, a forma como a gente vai se posicionar diante disso, vai dizer se nós temos fé mesmo ou não. É simples, não? Os próprios discípulos falaram assim: Jesus, é isso aí? Então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Paulo, quando andava sobre as águas, e diz o texto que ele caminhou sobre as águas. Pedro, quando caminhou sobre as águas, está difícil hoje, né? Acertar aqui. Pedro, quando caminhou sobre as águas, e ele caminhou, andou sobre as águas, diz a palavra, que ele contemplou as coisas ao redor e ele começa a afundar. Quando Jesus traz ele à tona, diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Diz que o que fez ele afundar foi olhar para o vento, as coisas que cercavam. Enquanto ele estava olhando para Jesus, que chamou ele para andar sobre as águas, estava tudo certo. Enquanto ele tinha fé, porque ele diz: se for o Senhor, manda eu ir sobre as águas que eu vou. E sobre essa palavra que ele saiu andando, ele teve fé. Quando a fé dele se desviou por causa das coisas que cercavam, ele afundou. E Jesus disse naquele momento que você teve pouca fé. Ou seja, uma das marcas do crente
é ser confirmado na sua fé. E eu sei que nós vamos passar lutas que muitas vezes nós vamos parecer que estamos afundando, e Jesus, pela sua infinita misericórdia, vai tirar a gente das águas e vai falar no nosso ouvido: olha, mais uma vez você não teve fé suficiente, mas tudo bem, de volta para o barco. E nós vamos aprender então a confirmar nossa fé. Nós vamos passar por momentos como esse, onde a nossa fé realmente é questionada. É uma marca nossa, é uma marca do crente. Crente tem aflição, crente tem luta, e crente tem uma resposta diferente. Essa é a nossa marca. Quinta marca do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, é a gratidão. Diz o texto lá em Colossenses: crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. E parece que faz sentido a gente crescer em ações de graça, uma vez que a cada instante que passa, temos mais motivos para agradecer. A cada instante que nós vivemos, desde aquele momento que nós tivemos um encontro com Jesus, como diz lá o texto, nós recebemos a Cristo Jesus, a nossa história, ela vai sendo uma história onde parece, e é verdade, que a gente deve mais. Porque a cada instante a gente é contemplado pela misericórdia do Senhor, impactado pelo amor de Deus, e a gente começa a entender mais. Cada passo que nós damos, nós olhamos para trás e tem mais um passo para agradecer. E a ideia de até aqui nos ajudou o Senhor, é porque o Senhor nos ajudou até aqui, e nos ajudou até aqui também, e até aqui também o Senhor está nos sustentando dia após dia, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A marca do crente é ser agradecido, e não aquele que é insatisfeito, aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que acha que não está bom. Pelo contrário, é aquele que acha que não merece o que tem, por isso é grato. Somos chamados então para viver em ações de graça, viver o tempo inteiro agradecendo ao Senhor. Talvez não esteja isso no seu discurso continuamente, mas está no seu testemunho continuamente. Talvez não esteja no seu lábio, na sua palavra continuamente, mas está sim nas suas atitudes de ação de graça, ações de graça. Na forma de você agradecer, na forma como você se coloca. Paulo escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graça. E aí Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala dessa oração, ele fala dessa súplica, e fala desse tempero das ações de graça, essa forma de estar agradecendo, esse posicionamento de gratidão diante do Senhor. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Parece que existe uma relação direta entre gratidão e paz. O texto, quando diz aqui, fala: sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor por orações e súplica e ações de graça. Veja, o texto não está dizendo: olha, Deus vai livrar você de todos os problemas e você vai ter paz. Não, pelo contrário, o texto justamente fala o contrário quando ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, confie no Senhor, entregue ao Senhor, suplique ao Senhor, fale com Ele, mas tenha esse coração agradecido, ou seja, traga à memória aquilo que te traz esperança. Tenha um relacionamento com Deus verdadeiro, tenha um relacionamento reconhecendo a grandeza, a misericórdia de Deus. Porque quando você estiver orando, suplicando e pedindo e chorando nos pés do Senhor, e a gratidão estiver no seu coração, tenha certeza que o Espírito te consola. Essa é a marca do crente. Ele é grato, ele reconhece: obrigado, Deus, obrigado. Olhando para esse texto aqui que nós trouxemos aqui, carta de Paulo aos Colossenses,
texto diz, uma vez que você aceitou a Cristo, já que você aceitou a Cristo. Agora vive assim. Se nesses 5 exemplos, 5 marcas, 5 passos, 5 características, se você de alguma forma identificou algo que não está muito evidente na sua vida, tenha certeza que o Espírito Santo que habita em você quer fazer isso ser realmente a sua marca, a marca de Cristo em você. Ele quer fazer com que isso realmente apareça, com que essa característica esteja evidente para você muitas vezes e para os outros muitas vezes. Características que são só para você, são das suas prioridades, dos seus valores, e características que são dos seus testemunhos. Se existe algo que não está aparecendo, talvez seja o momento de você falar, Senhor, trabalha na minha vida e me ajuda a ser realmente um testemunho. Me ajuda a ser coerente com a tua graça que me alcançou. Me ajuda a viver de uma forma diferente. Mais uma vez quero lembrar que o texto diz, como você recebeu a Cristo Jesus, como você aceitou a Cristo Jesus, ou seja, você foi salvo. O texto não questiona como a palavra de Deus não questiona a sua salvação. Mas te chama a uma vida diferenciada. A uma vida transformada. A uma vida coerente com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Peço que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por você. Se existe alguma marca que precisa aparecer mais, se existe uma marca que precisa ser vivida com mais intensidade por você, se existe algo que precisa prevalecer ainda na sua vida, esse Espírito que habita dentro de você tem um poder imensurável. E ele só pode ser limitado pela sua carne. Esse Espírito quer fazer uma obra na sua vida. Se renda a Ele. Se renda a essa marca, a essa característica, a esse DNA. Se renda a esse mover sobrenatural. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai. Diante de uma vida transformada pela Tua graça, pelo Teu favor. Uma história completamente transformada e a possibilidade de vivermos de uma forma diferente desse mundo. Nós queremos, ó Deus, carregar conosco essas marcas. E talvez outras que Teu Espírito ainda fale ao nosso coração e nos instrua, e nos oriente e nos ajude a representarmos realmente o Teu reino, a Tua família, e sermos, ó Deus, semelhantes a Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, que o mover do Teu Espírito em nós nos leve a uma mudança de postura. Na parte que nos cabe, ó Deus, naquilo que depende de nós, naquilo que é a nossa escolha, a nossa decisão. Que nós possamos nos render diante do mover do Teu Espírito. Que possamos ser melhores, ó Deus. Que possamos estar mais voltados ao aprendizado, à mudança do entendimento. Que possamos aprofundar as raízes, ó Deus, na Tua verdade, no Senhor, na Tua mensagem. Que possamos crescer, frutificar e demonstrar que pertencemos ao Teu reino. E que a despeito de todas as dificuldades, que a gente possa permanecer fiel, sendo provados na nossa fé. E que o nosso coração se encha, Deus, de gratidão. Porque fiel é o Senhor.
aquilo que prometeu o Senhor fará. Nós cremos, ó Deus, num tempo futuro, de bênção para as nossas vidas. Somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas somos gratos pelas promessas que ainda não se cumpriram, porque alimentam o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Encerrando esse culto, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, os irmãos que nos acompanharam também à distância. Amado Deus, te louvamos, te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos pelo mover do Senhor, pela tua verdade, tua misericórdia que nos alcançou, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve debaixo do teu amor, do teu cuidado. Debaixo de uma semana abençoada, sustentada, fortalecida pelo Senhor, onde o teu Espírito prevaleça no nosso coração, que possamos nos consagrar, que possamos buscar a tua face, que possamos nos alinhar com o teu plano. Nós dependemos totalmente do Senhor. Cuida da gente, Deus. Livra a gente do mal. Que possamos continuar representando o teu reino, como falamos aqui. Que possamos continuar pregando a tua palavra, falando da tua verdade, falando da Escritura, daquilo que o Senhor deixou para nós como instrução. Nós somos, ó Deus, aqueles que proclamam a verdade. Nós vamos continuar assim, falando das maravilhas do teu reino. Cuida da gente, Deus. Livra a gente do mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.